Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. Eu farei a leitura a partir do versículo 22 até o versículo 5 do capítulo 16. Nós entraremos no capítulo 16 nessa noite, fecharemos o capítulo 15, estudaremos os primeiros versículos do capítulo 16. Atos 15, a partir do versículo 22, a leitura até o versículo 5 do capítulo 16, e essa é a porção da palavra de Deus da nossa mensagem. Lembrem-se que essa é a palavra da salvação. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a filha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de um pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, nós glorificamos o Teu nome, nós adoramos o Senhor na beleza da Sua santidade,
Te agradecemos por essa unidade maravilhosa, as três pessoas manifestadas a nós por meio da Tua Palavra. Ó Deus, ajuda-nos a entender como o Seu ser se manifesta no meio da igreja, exigindo de nós também essa unidade, essa paz, que são fundamentais para o avanço do reino aqui na terra. Tende misericórdia, ó Deus, das nossas desavenças, das nossas divisões, mas ajuda-nos a entender que na Tua providência, até mesmo essas coisas que são pecaminosas, podem ser usadas por Ti, para os Teus propósitos eternos. Ó Deus, nos ajuda nessa noite, a olharmos mais uma vez para esse texto tão prático, tão útil para os nossos dias, que o Senhor possa manifestar a Tua salvação, mostrando àqueles que ainda não estão em paz contigo, o quanto eles precisam se arrepender e buscar essa paz, que só pode vir do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, a nossa paz, que nós oramos. Amém. Amém. Os oficiais da igreja, quando eleitos, eles precisam realizar votos diante do Senhor e dos homens, para que sejam então ordenados àquele ofício específico. Eu gostaria de ler para vocês 2 votos, um voto feito por aquele que vai ser ordenado ao ministério da palavra, e um outro voto realizado por aquele que será presbítero, regente da igreja. Para o ministro são perguntadas várias coisas, dentre elas a seguinte: você promete manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz da igreja, seja qual for a perseguição e oposição que contra você se levante por este motivo? E já para aqueles que são candidatos ao presbiterato e precisam ser ordenados a esse ofício, uma pergunta também é feita: prometem ainda procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Essas perguntas são óbvias, principalmente no que diz respeito ao contexto de igreja. Nós não esperamos que na igreja haja divisões, confusões, brigas e tantas outras coisas que claramente desagradam a Deus e nos causam mal-estar. Você já esteve numa situação em que, de repente, um casal começa a brigar e você automaticamente fica sem graça, você não sabe o que fazer, não sabe se interfere, se tenta sair dali? O mal-estar de uma briga, de uma desavença, sempre vai acontecer, principalmente em situações em que possivelmente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja afetado. Nós estamos aqui falando sobre unidade e paz na igreja desde o sermão passado. Nós ouvimos falar de uma confusão que aconteceu na igreja de Antioquia, e nós sabemos, infelizmente, por mais que não devêssemos esperar isso, que porque a igreja é formada de homens vários, pecadores, confusões ainda vão acontecer, infelizmente. E essa confusão acontece lá na igreja de Antioquia por causa da doutrina da salvação. Alguns judaizantes, alguns falsos mestres, que eram membros da igreja, achavam, insistiam, que se alguém não fosse circuncidado, não podia ser salvo. Era uma doutrina bem direta e muito errada. Paulo e Barnabé se levantam contra aqueles falsos mestres. Eles não conseguem resolver a situação ali em Antioquia e ela é levada então para Jerusalém. A situação continua sem ser resolvida. Fariseus ali, também membros da igreja, se levantam afirmando que sim, a circuncisão é essencial para a salvação de alguém. E ali eles formam então o concílio de Jerusalém.
Eles vão ser para nós ali aquele modelo, não só para aquela época, mas para todos os tempos, até a volta do Senhor Jesus Cristo, de como devemos proceder no meio da igreja para lutar pela paz e pela unidade, sem nos esquecermos da verdade. É exatamente isso que acontece no Concílio de Jerusalém. E nós estudamos o capítulo 15 até o versículo 21. Quando nós já lemos naquela situação, a decisão que foi tomada, a resolução a que eles chegaram, e o moderador daquela reunião, Tiago, o irmão de Jesus Cristo, ele conclui, como vimos no versículo 20, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Eles analisam a situação, têm o debate, todos falam, e auxiliados pelas Escrituras, eles chegam a essa conclusão. Nós vemos hoje então que essa luta pela unidade, ela não para ali naquela reunião. A reunião então ela vai agora se expandir por todas as igrejas. A confusão na igreja chegou até lá, uma resolução foi alcançada, essa resolução volta agora para as igrejas, e é esse o contexto em que nós aqui estamos, a partir do versículo 22. Do versículo 22 de Atos 15 até o versículo 5 de Atos 16, nós veremos nessa noite que a busca por unidade e paz na igreja não exclui divisão, mas sempre fortalece as igrejas. Mais uma vez aqui, ao longo do nosso texto, principalmente os versículos 36 a 41, nós vamos, esses versículos vão aparentar uma contradição com o que já está sendo feito antes. Um modelo maravilhoso de sistema conciliar para buscar a unidade e a paz, mas uma divisão gravíssima acontece. Será que isso é contraditório? Como é que Deus está aqui agindo para nos ensinar a realidade das coisas no mundo caído e numa igreja feita por seres humanos pecadores e imperfeitos? Vejamos mais uma vez então, dos versículos 22 a 35, o nosso primeiro ponto. A busca por unidade é conciliar. A busca por unidade é conciliar. Leiamos mais uma vez. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegar-nos a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Por que então nós vemos que a busca pela unidade, ela é conciliar? Ora, o contexto do Concílio de Jerusalém ainda está aqui. E nós vemos agora o que é que segue aquela reunião. Nós vemos aqui não apenas uma resolução sendo feita,
mas os apóstolos e os presbíteros, eles escrevem uma carta, podemos chamar de uma carta pastoral, uma carta que agora seria enviada não só a Antioquia, mas a outras igrejas da região também, para que aquelas igrejas entendessem, como nós já falamos na semana passada, que elas são unidas e não independentes, que uma deve satisfação à outra e que uma deve apoiar a outra nas suas necessidades. Nós vemos aqui então, adicionando o que vimos já na semana passada, essa ideia da representatividade. Nós percebemos que nessa reunião não participaram todos os membros da igreja. Os apóstolos e os presbíteros estavam lá. E agora também, nesse envio da carta às igrejas, não é o concílio todo que vai. Não são todos os apóstolos e presbíteros. Isso seria até impossível de acontecer. Mas eles entendem então que para mandar alguns mensageiros, a doutrina da representatividade se encaixa muito bem. Nós precisamos entender então que à luz das Escrituras, nesse sistema de governo, nós temos as igrejas não sendo e nem podendo ser independentes e ao mesmo tempo sendo representadas por oficiais que são eleitos pelo povo e confirmados por Deus mediante aqueles votos feitos e mediante a ordenação. Então o que está acontecendo é exatamente isso. Eles precisavam enviar então a resolução àquelas igrejas, e eles vão enviar juntamente com Paulo e Barnabé mais 2 homens que a Bíblia aqui chama de notáveis entre os irmãos, Judas e Silas. Ora, por que eles não mandaram apenas Paulo e Barnabé? Porque, querendo ou não, Paulo e Barnabé eram suspeitos, ou eles estavam envolvidos no debate. Foram eles que começaram lá a contrapor os falsos mestres em Antioquia. Então, possivelmente, a igreja de Antioquia, pelo menos essa porção da igreja, não receberia apenas Paulo e Barnabé, mas tendo Silas e Judas agora, trazendo essa força de autoridade do concílio, aqueles homens precisariam dar ouvidos àquela carta, àquelas decisões. E nós lemos aqui a carta, e é exatamente isso que está sendo descrito aqui. Eles saúdam as igrejas, demonstrando e chamando aquelas pessoas de irmãos. Percebam aqui o tempo todo uma luta, uma busca por unidade. Muito pelo contrário, aqueles homens que incitaram os irmãos a se circuncidarem, estavam, mesmo que não fosse a sua vontade talvez, gerando a divisão na igreja. E aqui então, esses reunidos vão orar, vão debater e vão lutar para que os irmãos não se dividam, mesmo que alguns inevitavelmente saiam da igreja ou alguma coisa parecida. Eles, no versículo 24, descrevem esses homens que incitaram a circuncisão como aqueles que não tinham autorização para fazer o que faziam. Vejam então que a busca pela unidade, ela preza pela verdade e ela vai demonstrar o erro das pessoas. Não é uma tentativa aqui de esconder o mal ou de não tratá-lo, muito pelo contrário. Eles precisam fazer saber que aqueles homens estavam perturbando e transtornando as almas daqueles crentes que ficaram em dúvida talvez sobre a sua salvação. Eles explicam então porque Judas e Silas estão indo juntamente com Paulo e Barnabé. Esses homens foram escolhidos para representar o concílio diante daquelas igrejas, e talvez a parte mais importante da carta seja exatamente o versículo 28, quando eles dizem ousadamente: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Então vejam, nós lemos que Judas e Silas eram profetas, nós temos ali naquela reunião apóstolos,
E quando eles falam a respeito de parecer bem ao Espírito Santo, em nenhum momento eles querem dizer que receberam nova revelação, ou que o Espírito Santo disse para eles audivelmente o que eles precisavam fazer, ou qual resolução tomar. Não. Nós já vimos na semana passada, a resolução é tomada mediante debate e embasamento na palavra de Deus. Por isso é que se pode dizer com ousadia que quando nós baseamos as nossas decisões na palavra de Deus, isso parece bem ao Espírito Santo. É Ele falando até hoje por meio da palavra. Não precisamos de novas revelações. Elas inclusive não acontecem mais, desde que o cânon, a palavra toda, foi completa. Nós temos aqui então mais uma lembrança de que aquela conclusão, aquela resolução repetida aqui no versículo 29, que eles tinham que se abster de coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas, era algo que fluía do Espírito Santo por meio das Sagradas Escrituras, e isso é fundamental. Aquela carta pastoral, por meio de seus representantes, ela tinha autoridade não simplesmente porque a maioria dos conciliares decidiu que seria assim. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender. E que infelizmente em vários dos nossos concílios hoje em dia, essa lição parece não proceder. De forma errada, talvez alguns conciliares pensem que hoje, se um número de votos por uma determinada posição for maior que outra posição, então aquilo está definindo a questão. Isso não é verdade. Aqui nós temos um exemplo de uma carta pastoral que foi entregue às igrejas, e nós temos exemplos, por exemplo, no nosso meio hoje, de cartas pastorais que foram escritas no contexto de supremos concílios. O nosso concílio máximo na igreja, o concílio nacional, onde todas as igrejas do Brasil estão representadas ali, por meio de presbíteros docentes e regentes. Nós temos, por exemplo, cartas pastorais sobre culto, sobre o Espírito Santo e várias outras. E infelizmente eu posso dizer para os irmãos que há várias questões nessas cartas pastorais que não estão de acordo com a palavra de Deus. Percebam então aqui o que é que nós precisamos fazer enquanto membros de igreja, enquanto aqueles que estão debaixo sim de uma hierarquia conciliar numa igreja que faz o que a palavra de Deus manda nesse sentido, mas somente até o momento em que essas decisões estejam de acordo com a palavra de Deus. Em outras palavras, nós veremos no próximo capítulo de Atos, falando sobre os bereanos. Os bereanos eram aqueles que analisavam até mesmo os sermões de Paulo para ver se estavam de acordo com a palavra de Deus. E nós somos responsáveis então para analisar se essas decisões conciliares, elas devem ser recebidas por nós com toda submissão, se estiverem de acordo com a palavra de Deus. O sistema conciliar, ele jamais, como vimos na semana passada, vai se igualar à autoridade da palavra. Ou seja, quando nós lutamos pela paz e pela unidade e pela verdade nos concílios, sim, nós buscamos uma unanimidade. Mas volto a repetir, não é o maior número de votos que determina que aquela é a vontade do Espírito Santo. Não. Orar, nós precisamos então orar e pedir para que nesses concílios os presbíteros docentes, os presbíteros regentes estejam de fato buscando resolver os problemas sempre à luz da palavra, e termos a humildade e até mesmo a coragem de nos levantarmos contra aquilo, mesmo sendo conciliar,
que não está de acordo completamente com a palavra de Deus. Mas quando essa resolução está, nós temos ali, de fato, como naquele tempo, algo que parece bem ao Espírito Santo, e o que nos cabe é simplesmente obedecer. Com todo entendimento, com todo discernimento, buscar fazer aquilo que, como foi dito aqui no versículo 29, era o denominador comum para que judeus e gentios, judeus e gregos, pudessem conviver bem naquele período de transição, quando a igreja agora estava sendo formada não apenas pelos descendentes de Abraão pelo sangue, mas também por aqueles que seriam descendentes de Abraão pela fé somente. Vejam então que essa resolução, descrita aqui na carta, como nós já tratamos na semana passada, é uma resolução que nos mostra que os judeus não podiam exigir nada mais do que isso aqui, e que os gentios não podiam achar que isso era coisa demais para eles. É exatamente o que ambos os lados precisavam para que houvesse a paz e a unidade perfeitas. É, em certo sentido, uma aplicação daquilo que nós ouvimos hoje de manhã em Gênesis. Quando Israel vai para o Egito e ali, por meio de 70 pessoas, começa a se formar o povo de Deus, e dali então, um povo mais numeroso sairia para ser a luz do mundo, e finalmente na nova aliança atingir, principalmente na pessoa de Cristo, todas as nações da terra, cumprindo assim as promessas a Abraão. Ou seja, quando um concílio fala por meio de suas resoluções ou cartas pastorais, ele deve ser ouvido e obedecido, desde que essas decisões estejam estritamente relacionadas e baseadas com a palavra de Deus. E aí, nós vemos exatamente isso a partir do versículo 30. Esses homens são enviados, eles entregam a carta àquela igreja, e o versículo 31 é maravilhoso. Quando leram a carta, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Ora, a Bíblia não fala isso, mas nós podemos imaginar que aqueles falsos mestres não receberam muito bem essa decisão. A Bíblia não fala sobre isso, mas nós podemos imaginar que possivelmente eles não se submeteram a isso. Mas é importante ressaltar aqui então, que aqueles que precisavam do conforto e do consolo e da certeza da salvação pela graça somente, se alegraram exatamente por causa disso. Tiraram dos seus ombros um jugo que nem mesmo os pais podiam carregar, como Pedro havia falado anteriormente. E é para isso então que os concílios vão sempre trabalhar. A unidade então, a paz, baseada na verdade, talvez não agrade a todos. Muitas vezes a unanimidade não é possível, mas a verdade sempre vai trazer o conforto. E uma vez que o concílio se encerrou, uma vez que a carta foi lida, primeiramente na igreja onde a confusão tinha surgido, nós vemos que o trabalho continua. A partir do versículo 32 até o versículo 35, nós vemos ali Judas e Silas, Paulo e Barnabé trabalhando na igreja. Judas então, que não era dali, volta de onde ele veio. Silas permanece, e nós veremos aqui por que ele permaneceu. Paulo e Barnabé, que já tinham trabalhado em Antioquia, eram os plantadores daquela igreja, obviamente permanecem ali, ensinando e pregando a palavra do Senhor. Essa é a vida da igreja. As confusões vão acontecer, os conflitos teológicos vão aparecer, Satanás vai tentar trazer divisão por meio da igreja. E nós temos aqui então um modelo do que fazer todas as vezes que isso ainda estiver no nosso meio. Ou seja, a busca por unidade, ela inevitavelmente tem que ser conciliar,
Mas a partir do versículo 36, nós vemos que a busca por unidade, ela não necessariamente exclui divisão. Isso parece estranho, mas é isso que o Espírito Santo está nos dizendo aqui. Vamos ler mais uma vez, versículos 36 a 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A busca pela unidade e paz na igreja não exclui necessariamente a divisão. E nós olhamos para esse texto e nós ficamos alarmados, porque quem está brigando aqui, quem está entrando em desavença, não é falso mestre, judaizante, é Paulo e Barnabé. E por que isso tudo está acontecendo? Em primeiro lugar, nós vemos no versículo 36 uma preocupação pastoral maravilhosa de Paulo. Ora, Paulo viu o que acontecia em Antioquia, tanto a confusão como a alegria do conforto recebido por meio daquela resolução conciliar, baseada nas Escrituras. Então o que ele pensa como um bom pastor? Opa, nós plantamos outras igrejas por aí. Na nossa primeira viagem missionária, várias igrejas foram estabelecidas, e nós vimos aqui, inclusive presbíteros foram eleitos lá para manterem a ordem na igreja. Mas nós sabemos que as igrejas são formadas por pecadores. Se em Antioquia um falso evangelho estava entrando, será que nessas outras igrejas esse falso evangelho também não estaria? Vamos lá, Barnabé. Vamos visitar as igrejas que nós plantamos para ver se essas decisões aqui estão sendo acatadas lá também, ou se eles estão preferindo um falso evangelho. É exatamente isso que ele decide aqui. Ele fala: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E aqui um princípio maravilhoso do que é esse pastoreio, do que é essa ideia da visitação. Aqui a visitação seria num nível presbiterial, visitação de igrejas, mas o princípio é claro, de uma visitação, por exemplo, dentro da igreja local. Quando os presbíteros da igreja visitam o povo da igreja, não apenas para tomar um cafezinho com bolo, mas para saber se o evangelho está sendo vivido ali. Se o evangelho está sendo não apenas ouvido, mas como ele está sendo abraçado no meio do povo de Deus. Quando você receber a visita de um presbítero, não ache que ele está bisbilhotando a sua vida. Não ache que ele está ali apenas vigiando ou procurando alguma coisa do que lhe acusar. Não, ele está ali pastoralmente, em primeiro lugar, vendo quais são as necessidades espirituais da sua família, do seu lar, e em segundo, dando a você a oportunidade de ser tratado e pastoreado. Paulo, como um excelente pastor, nos dá esse modelo maravilhoso para que continuemos fazendo isso a nível local, a nível presbiterial e assim por diante. E aí começa uma situação de divergência. Barnabé, obviamente, acha isso uma ótima ideia, mas ele sugere levar João, chamado Marcos. E não faz muito tempo nós pregamos aqui Atos capítulo 13. Volte para lá, por favor. Atos capítulo 13. Nós vemos primeiro no versículo 5 o seguinte: chegados a Salamina,
anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar, João Marcos. Mas vejam o que acontece lá no versículo 13 desse mesmo capítulo. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Nós vimos naquela época, nós vimos naquela ocasião, que João abandonara o barco. João Marcos, de fato, tomou uma decisão que agora nos mostra quão grave foi. Porque essa decisão de ter voltado para Jerusalém faz com que Paulo aqui rejeite a sugestão de Barnabé. Qual é o problema de levar João Marcos conosco? Nós vemos aqui Barnabé sendo Barnabé. E para colocar ainda mais pimenta nessa desavença, nós nos lembramos rapidamente do histórico de Barnabé com Paulo. Vocês se lembram que quando Paulo chega em Jerusalém, é Barnabé quem o defende lá. Todos estão atemorizados. Todos estão duvidando se ele de fato tinha se convertido. E Barnabé fala: confiem nele. Ele é uma nova criatura. Já em Antioquia, quando Barnabé está lá, ele vai atrás de Paulo para que Paulo fosse o mestre daquela igreja. Sem contar essa primeira viagem missionária, que certamente os uniu ainda mais, aumentou a sua amizade. Eles passaram por dificuldades juntos, ameaças de morte. Paulo foi apedrejado. E ele e Barnabé estavam ali, unidos, como até ouvimos anteriormente, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É exatamente essa dupla que agora vai entrar em desavença. O versículo 38 diz: mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. E agora? Nós estamos aqui para decidir a questão. Quem é que está certo, quem é que está errado? Barnabé, o encorajador, Barnabé, que havia ajudado Paulo a ser recebido, ele está nada mais nada menos do que dando uma segunda chance para João Marcos. Paulo, talvez seja essa a oportunidade de resgatá-lo. Talvez seja essa a oportunidade que ele precisava para se redimir do que ele fez lá atrás. Mas Paulo é totalmente contrário. Paulo não dá essa chance. Paulo aqui, como Lucas nos descreve, lembra que ele se afastara desde a Panfilha. E a palavra aqui é muito mais profunda do que simplesmente se afastar. É a ideia de abandono mesmo. Paulo não confiava em João Marcos, no mínimo. E isso foi suficiente, então, infelizmente, para que houvesse entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Não foi uma briguinha qualquer. Não foi o famoso: então vamos concordar em discordar. Foi Paulo e Barnabé se separando por causa de João Marcos. Não é por causa de doutrina, não é por causa de algo tão grave como um problema de interpretação bíblica, mas é uma situação onde certamente a personalidade de Paulo está falando, assim como a personalidade de Barnabé. Não tem como, meus irmãos, concluirmos aqui quem estava certo, quem estava errado. Talvez isso nos mostre como nós parecemos, ou como nós tentaríamos resolver isso aqui. Talvez você diga: não, Paulo está certo, não dá para confiar num menino que abandona o barco no meio do caminho. A viagem é complicada. João Marcos vai servir de outra forma, mas não na viagem missionária. Talvez você seja mais Barnabé. Que isso?
é o momento exato para ele ser reinserido no time. A Bíblia não nos mostra. A intenção do Espírito Santo aqui não é nos mostrar se Paulo estava certo ou Barnabé estava certo. A Bíblia está nos mostrando que esses homens extremamente espirituais, maduros na fé, experimentados na vida prática de missão, eles são capazes, porque são homens pecadores, de se separar, de entrar em desavença grave por causa de uma situação trivial. Se Paulo e Barnabé podem passar por isso, quanto mais nós podemos passar. E o interessante então é ver que em nenhum momento isso aqui está justificando o que acontece depois. Mas vejam como a providência de Deus muitas vezes trabalha. Em nenhum momento esse texto está aqui preservado para nós, para entendermos que às vezes divisões são necessárias para um bem maior. Não, isso não é uma ética bíblica. O que acontece entre Paulo e Barnabé aqui é pecaminoso, mesmo que o que resulta seja bom para o reino de Deus. Por que é bom? Duas coisas. Nós vemos aqui então, a partir dessa desavença, dessa separação, Barnabé levando consigo a Marcos, indo para Chipre, e Paulo agora com Silas, indo para as outras cidades que precisavam ser confirmadas. Ou seja, primeiro havia uma dupla de missionários, agora tem duas duplas. É o que os comentaristas chamam de uma divisão que gera multiplicação. Não é a mesma coisa hoje, por exemplo, de nós olharmos para várias igrejas, até mesmo no Brasil, que foram divisões, até mesmo amargas de outras igrejas, e que hoje representam mais uma igreja ali no estado, na cidade, que está avançando o reino de Deus. Mais uma vez, o fato de aqui haver agora duas duplas ao invés de uma, ou no nosso meio e em todos os momentos outras igrejas por meio de divisão, isso não justifica o pecado da divisão. Isso não justifica o pecado da desavença. Isso não justifica o pecado de muitas vezes fazermos prevalecer a nossa opinião, a nossa personalidade, o nosso ponto de vista, ao invés do outro. Por favor, abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. Certamente quando Paulo escreve isso, é bem depois desse ocorrido aqui. Então nós sabemos que Deus fez algo maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Paulo fala assim: ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Olha que contexto fantástico. Eles haviam brigado, eles haviam entrado numa desavença grave, se separaram, mas não se tornaram inimigos. Eles não começaram a falar mal um do outro por aí. Imagina se tivesse Facebook naquela época. Ah, esse Barnabé. Ah, esse Paulo. Não. Mais uma vez, eu quero deixar claro aqui que a desavença entre aqueles dois irmãos, entre aqueles dois mestres, entre aquelas duas autoridades não se justifica. Mas Deus usou aquilo para fazer o seu reino crescer. Mais tarde, então, Paulo mencionando Barnabé, eles são ainda trabalhadores, cooperadores, irmãos. E mais do que isso, abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 4. Colossenses 4, versículo 10.
Colossenses 4, versículo 10. Paulo escreve assim: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Num outro momento, Paulo fala assim: manda vir João Marcos, porque ele é útil para mim. Mais uma vez, Paulo naquele momento, ele rejeita João Marcos. Não sabemos exatamente porquê, não sabemos exatamente o que aconteceu, mas lá na frente, nós entendemos a reconciliação. Não apenas uma reconciliação de relacionamento, mas até de trabalho. E é assim que o reino de Deus vai sendo edificado num mundo onde homens e mulheres continuam muitas vezes batendo o pé e lutando por suas convicções pessoais e opiniões, ao invés de atender ou ouvir os outros. Nós precisamos entender que o reino, ele deve crescer sem dúvida alguma, com o número menor de desavença possível. A nossa luta principal é por paz e unidade, lutando para que essas trivialidades não sejam de modo algum razão para nos dividirmos. Não queremos plantar outras igrejas por divisão, mas queremos plantar outras igrejas, sim, por multiplicação. A desavença acontece, mas claramente isso não foi razão suficiente para que eles parassem de trabalhar. Muito pelo contrário. Barnabé continua a sua missão com Marcos em Chipre. Paulo agora tem Silas como seu parceiro. E o versículo 40 diz: ele partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. A igreja entenderam o que aconteceu. A igreja abençoa essa nova dupla. A igreja envia essa nova dupla. É a vontade do Senhor que o seu trabalho continue. Pode ser que o diabo queira causar problemas no meio da igreja, mas Deus faz com que esse problema se torne ainda mais uma solução. Paulo, no versículo 41, Paulo e Silas passam pela Síria e pela Cilícia e confirmam as igrejas. Aquelas resoluções do concílio, aquelas resoluções pela paz e pela unidade, em busca da verdade, estão estabelecidas ali, na Síria e na Cilícia. As igrejas estão bem. Isso nos leva então ao nosso último ponto. Aqui, quando começamos a ver, a sua Bíblia deve dizer isso provavelmente, começou a segunda viagem missionária. A primeira viagem foi aquela de estabelecimento das igrejas, e eles voltam visitando as mesmas igrejas, formam ali presbíteros, e agora na segunda viagem missionária, Paulo vai voltar a essas igrejas para ver se o evangelho que eles haviam pregado continua sendo o evangelho ali abraçado. E no capítulo 16 de Atos, versículos 1 a 5, nós vemos que a busca por unidade na igreja, ela exige sabedoria e obediência. Ela é conciliar, tem que ser. Ela não exclui divisão, infelizmente, e ela deve ter sabedoria e obediência. Versículos 1 a 5 do capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Dele dava um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Os irmãos, que coisa fantástica. Nós vemos aqui a continuação do trabalho. Barnabé
e João Marcos saem de cena um pouco e Lucas se concentra no que Paulo e Silas estavam fazendo. Eles chegam naquelas cidades, lembram-se de que eles, em Listra, foi onde Paulo foi apedrejado quase até a morte. E onde é que esse homem está novamente? Em Derbe e Listra. E lá ele se encontra com Timóteo, o famoso Timóteo, que era filho de uma judia, crente, mas de pai grego. É isso mesmo que você está vendo. Timóteo era filho de um casamento misto. Uma judia não podia se casar de modo algum com um grego. Não sabemos por que isso aconteceu, em que circunstâncias, mas sabemos então que Timóteo é fruto desse relacionamento. Um relacionamento que obviamente era indevido naquela época e continua sendo indevido na época de hoje. É interessante notar que desse relacionamento aí, você vai perceber um problema que foi gerado na vida de Timóteo e que agora precisa ser tratado. É como se hoje uma de nossas meninas aqui fosse para uma conferência da Fiel e encontrasse lá o seu noivo Batista e acaba se casando com ele, e quando ela menos espera, não vai poder mais batizar os seus filhinhos, porque ela tem que obedecer o seu cabeça, que não entende que filhinhos da aliança devem ser batizados. Aliás, eles nem concordam que os filhinhos são filhos da aliança, só entram na aliança uma vez que são batizados lá na adolescência. Por isso, cuidado, meninas, ainda há presbiterianos por aí, por favor, procurem por eles. Então aqui nós vemos uma judia e um pai grego não tendo o que? Circuncidado a Timóteo. Certamente o pai grego de Timóteo, não é mencionado o seu nome aqui, influenciou, pelo menos influenciou sua mãe a não circuncidar o menino. Mas mesmo ele não tendo passado por esse ritual obrigatório para os judeus, ele tinha bom testemunho dos irmãos em Listra e Icônio. A reputação de Timóteo era conhecida, era uma boa reputação. Vejam então como Deus faz as coisas. Não necessariamente pelo erro de sua mãe em ter se casado com seu pai, isso vai acarretar que Timóteo fosse um mau filho. Não. A graça do Senhor é muito mais abrangente e ela cobre multidão de pecados. Mas isso não justifica, mais uma vez, um casamento em julgo desigual. Ora, se esse homem então tinha um bom testemunho, ele se encaixaria perfeitamente na equipe de Paulo. Seria Paulo, Silas e Timóteo. Mas havia um problema. A reputação de Timóteo, que era uma boa reputação, ela também tinha no seu currículo que ele é filho de grego. Ou seja, naquela viagem missionária de Paulo, eles ainda passariam por muitas sinagogas, eles ainda pregariam o evangelho a muitos judeus que não haviam crido ainda. E Timóteo seria rejeitado. Timóteo não seria aceito porque ele não era circuncidado. E aqui parece estranho mais uma vez, porque no capítulo anterior, Paulo está falando, não precisa circuncidar. Vocês estão transformando um ritual judaico em algo fundamental para a fé ou para a salvação, e isso é heresia. Mas aqui ele vai e circuncida Timóteo. Parece contradição, mas não é. É bem simples. Timóteo era judeu por parte de mãe. Ele tinha que ter sido circuncidado ao 8º dia. Por causa do seu pai grego, ele não foi. E para que a sua palavra não fosse impedida aos judeus que precisavam ouvir o evangelho, Paulo então decide circuncidá-lo. Não tem nada a ver com a salvação de Timóteo. Não tem nada a ver com o que os judaizantes estavam ensinando. Não é contradição alguma com o que nós vemos em Atos 15 e o que Paulo está fazendo agora. Não. Mas é sabedoria. Sabedoria de Paulo em saber que aqui os princípios manifestados lá no Concílio de Jerusalém
não atinge ou não englobam essa situação pela qual Timóteo estava passando. Por favor, abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 2. Vamos entender exatamente o que estava passando na mente de Paulo. Gálatas capítulo 2, versículos 1 a 5. Gálatas 2, versículos 1 a 5. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr o ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Ou seja, Timóteo e Tito eram filhos na fé de Paulo. Mas porque Tito era apenas grego, apenas gentil, Paulo vai falar, ninguém toca nele. Ele não precisa ser circuncidado. Ele já foi batizado. Ele foi salvo pela graça, mediante a fé somente. Mas quanto a Timóteo, sendo judeu, era muito sábio que ele o circuncidasse. Até porque em outra epístola, por favor, 1 Coríntios capítulo 7, nós entendemos exatamente o que era a circuncisão naquele contexto. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19. Olha só o que Paulo diz aqui. Primeira Coríntios capítulo 7, versículo 19. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. É isso que está na cabeça do apóstolo Paulo. É por isso que quando a Tito ele fala, ninguém toca no menino. Mas quanto a Timóteo vai ser doloroso. Era para ter sido ao 8º dia. Vai ser agora, sem anestesia. Mas é por bem do Evangelho. É para que você seja ouvido pelos judeus. É para que eles não tenham nada contra você. É para que você demonstre que o mais importante não são as regras dos homens, mas sim aquilo que vai fazer Cristo conhecido. E nós temos vários exemplos para demonstrar como isso se aplica hoje. E eu vou dar apenas um aqui. Por exemplo, eu ainda estava no seminário. E quando eu estava no seminário, eu fui convencido, biblicamente, de que nós devemos usar as nossas melhores roupas para o culto solene a Deus. E eu entendi então que na nossa cultura, a nossa roupa adequada nesse aspecto seria o terno mesmo. Uma ideia de demonstrar aquilo que é a melhor vestimenta para o Senhor. Só que em nenhum momento eu posso exigir de um irmão meu que ele também vista o terno, senão ele vai estar pecando contra Deus. E quando eu voltei para o Brasil, o seminário era nos Estados Unidos, eu era convidado para pregar nas igrejas, e o pastor lá de Brasília, ele era bem informal, continua sendo. E o meu tutor me convidou para pregar na igreja dele. Ele aceitou, mas ele disse o seguinte: ele não pode pregar de terno. Porque ele até dizia assim que no inferno haverá vários pastores de terno, mas enfim. Um pastor bem informal, que prega sem terno e faz outras coisas, mas eu fui chamado para pregar ali. Imaginem então, se eu tivesse na minha mente, jamais eu só posso entrar num culto solene de terno, principalmente se eu for pregar. De jeito nenhum. Eu fui, me arrumei, sem gravata, sem paletó, e preguei o Evangelho, tranquilamente. Não esperneei, não cheguei lá de terno para afrontá-lo, para ver o que ele faria então naquele momento,
se ele diria: tira esse terno agora, ou aqui você não prega assim. É um exemplo clássico para nos mostrar que às vezes, infelizmente, nós tornamos essas coisas triviais e não tão importantes assim em coisas que são essenciais. E isso, sem dúvida alguma, não traz unidade e paz para a igreja. É por isso que Paulo não tem receio algum de circuncidar a Timóteo naquele momento, para que ele fosse então extremamente usado, como foi nas suas viagens e como nós vemos lá em Éfeso, nas epístolas que Paulo escreve a ele. E para nossa conclusão então, dentro dessa busca pela unidade e pela paz, os versículos 4 e 5 fecham essa ideia do sistema conciliar, não apenas em Antioquia, mas por todas as igrejas por onde Paulo passou. A carta, as decisões dos presbíteros e dos apóstolos eram entregues para que fossem observadas. E o versículo 5 diz: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. É a Bíblia nos falando isso. Como é difícil, meus irmãos, nós aplicarmos essa realidade no nosso meio. Primeiro, na igreja local, já é difícil manter a unidade e a paz buscando a verdade. Quanto mais então, quando nós vamos para um nível de presbitério, quando outras igrejas estão envolvidas. E aí você vai para o sínodo, quando toda uma região, um estado está envolvido. E você vai para o Supremo Conselho, quando toda a nação está envolvida. Mas é isso que nós devemos fazer e continuar fazendo. Jamais sacrificando a verdade no altar da unidade. Muito pelo contrário, confiando que é nessa luta, por muita oração e também sabedoria, as nossas igrejas serão fortalecidas e vão aumentar em número dia a dia. É obediência ao Senhor e nada mais. E para realmente terminarmos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em João capítulo 17. O que está acontecendo ali em Atos nada mais é do que um resultado daquilo que Jesus já havia orado a respeito. E não apenas orado, ele viveu aquilo que aqui ele nos ensina mais uma vez. João capítulo 17, versículos 17 a 21. A luta pela unidade e pela paz não apenas vale a pena, como é a nossa única forma de expandir o reino de Deus, de fato, mesmo que haja alguma divisão no meio do caminho. João 17 a 21, Jesus assim ora: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Meus irmãos, nós temos a oportunidade hoje de continuar lutando por essa paz, por essa unidade, sendo santificados na verdade. Se você está aqui hoje e não pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo, se arrependa, creia nele, faça sua profissão de fé e se junte a esse time maravilhoso de pecadores que vão continuar brigando e tendo picuinhas e desavenças, mas nisso tudo, sabendo que na providência de Deus, o reino dele vai ser expandido completamente. E um dia todos nós unidos, glorificando a Santíssima Trindade. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo livro de Atos, obrigado pela praticidade desse livro, obrigado porque fala aos nossos corações, fala ao nosso contexto hoje, em pleno século XXI. Não era uma coisa cultural, não era algo apenas para aquela época, mas é algo que nos ensina como procedermos hoje, para a tua honra e para a tua glória.
buscando a unidade e a paz na igreja, baseados na verdade. Ó Deus, santifica-nos na verdade e nos dá essa unidade aqui pela qual Jesus orou, unidade baseada na Trindade, que reflete esse amor maravilhoso que o Senhor tem por nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.